Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite para todos, glória a Deus, seja bem-vindo, pode assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus, irmãos, a mais uma quarta-feira na presença do nosso bom Deus. Hoje é dia de nós orarmos pela família, estamos neste propósito, orando para que a família, irmãos, possa se tornar uma bênção, para você ter a família dos sonhos. No Salmo 126 ele diz, olha, ficamos como quem sonha. Quando o povo de Israel foi livre, irmãos, do cativeiro, libertos, saindo da mão dos inimigos, eles ficaram como quem sonha, imaginando como estava para eles aquele momento. Então este é o propósito de hoje. Mas para que esses sonhos possam se tornar realidade, vamos à palavra do nosso bom Deus, irmão. Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 17. Não, capítulo 16, vamos ver o 16 e o 17. Conhece a história, mas vamos ver aqui hoje, irmãos. Gênesis, capítulo de número 16. Primeiro vamos 16. Quem encontrou, diga amém. Bem no comecinho da Bíblia, vejamos aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz do que, irmãos? De Sarai. Abrão tinha uma promessa, ele tinha uma palavra de Deus que garantia, olha, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você uma bênção. E essa bênção que Deus havia dito, irmãos, que iria fazer na vida do Abrão, demorou um tempo, demorou um período. E o que acontece? Quando a coisa não acontece, não sai do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, do jeito que a gente fica planejando, a gente tem a mania, irmãos, de querer ajudar Deus, ou querer fazer do nosso jeito. Entenda, se Deus lhe deu uma promessa, se Deus lhe deu uma palavra, não cabe a você, irmãos, querer acrescentar alguma coisa, ou mudar alguma coisa naquilo que Deus disse. Deus falou, eu vou abençoar, crê e será salvo tu e a tua casa, então é para mim continuar crendo. Eu não preciso acrescentar outra coisa a mais, senão esse crer. Ah não, pastor, além de crer, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu acho que eu vou começar a fazer dessa forma. Eu acho, pastor, que eu vou começar isso e mais aquilo outro. Eu vou começar, pastor, a me vestir diferente para o meu marido. Eu vou começar a ficar diferente para minha esposa. Fique só com o que Deus fala. Abrão, nada de filho. Sara, nada de filho. Sarai ainda, que se chamava. Ô meu bem, até agora nada da parte de Deus, até agora não aconteceu nada, e vamos fazer o seguinte, temos a nossa empregada aí, Agar, está trabalhando aí conosco, mostra-se ser fiel, eu confio nela. Você podia fazer o seguinte, você deitasse com ela engravidar, o filho que nascesse eu ia ter por meu. O que você acha? Ela comentou isso com Abrão. Só o finalzinho do versículo 2 e diz o quê? E ouviu Abrão o quê, irmãos? A voz de Sarai. Muitas pessoas estão ouvindo essa voz. Que voz? A voz da mente, a voz do diabo, a voz, irmãos, do desespero. Tem pessoas que no desespero vem aquela voz, faz. Tem pessoas que está demorando a coisa acontecer e vem aquela voz, faz isso, é assim que você tem que fazer. Irmão, não ouça outra voz, senão a voz de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que deram ouvido a outras vozes, trocando a voz de Deus, e se deram mal. Se nós pegarmos o começo de tudo, Gênesis capítulo 3, quando Eva parou para ouvir a serpente, o que aconteceu? Perderam, irmãos, o paraíso, perderam o jardim.
E se nós pararmos hoje também para ficar dando ouvido a outras vozes, a voz, irmãos, do desespero, a voz da agonia, a voz das pessoas, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa em relação ao seu marido, você tem que fazer alguma coisa em relação ao seu filho, você tem que fazer alguma coisa em relação à sua mulher, você tem que fazer alguma coisa. Cuidado com as vozes que você anda ouvindo. Cuidado com a voz que tem soado ao seu ouvido. Quando Abrão, irmãos, dá atenção ao que Sarai diz, e ele ouve Sarai. E diz o versículo 2: e ouviu Abrão a voz de Sarai. E tem muita gente ouvindo essa voz. Tem muita. E outra coisa, deixa eu falar algo. Tem gente que ouve a voz de Deus aqui. Vou falar da igreja, falar de igreja. Ela ouve a voz de Deus aqui na Igreja da Graça. Ela vem numa quarta-feira, Deus fala com ela. Ela fica na fé, Deus vai fazer, pastor, Deus vai abençoar. Mas digamos que ela vai em outra igreja, digamos que ela vai em outro lugar, e lá ela vai ouvir outra voz. Só que lá naquele lugar onde ela foi, ela não ouviu a voz que falou com ela, não foi para ela ficar na fé que Deus vai abençoar. A voz que falou com ela foi mudança. Pastor, eu entendi, Deus falou comigo que é tempo de mudança. Então eu posso mudar em que sentido? Eu vou separar e vou orar a Deus, e agora eu vou achar um homem de Deus para mim. Peraí, qual voz você vai ficar? Com qual voz você vai ficar? Com a voz da palavra de Deus, que Deus disse para você crer e esperar que Deus vai abençoar, ou com aquela outra voz que disse mudança? Irmãos, eu tenho que ficar com aquilo que Deus fala. Deus falou, você ouviu a voz de Deus nitidamente, fique com ela. Deus havia dito a Abraão: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, se tu uma bênção, Abraão. Abraão pega aquela palavra, mas demora, o tempo passa. O tempo é inimigo nosso, passa-se o tempo e nada. Passa-se o tempo e até agora coisa nenhuma. Pastor, passou o tempo, até agora nada do meu marido mudar, nada do meu filho mudar, nada da minha esposa mudar. Irmãos, continue dando ouvido àquela voz de Deus que você ouviu no passado. Continue crendo naquela voz que falou ao seu coração. Por quê? Para evitar besteira. Versículo 3. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Já tinha se passado um período de tempo, ele saiu com 75, agora ele já está com 85 anos, 10 anos, nada de filho. O que ele vai fazer? Ele vai agir por conta própria. Versículo de número 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada ao que, irmãos? Aos seus olhos. Quem era Sara? Quem era Agar? Agar era uma escrava, era uma empregada de Sarai. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Aí Agar, irmãos, chega-se para Sarai, Sarai fala assim: Agar, você trabalha comigo há muitos anos, você está comigo há tanto tempo, você é da minha confiança. Eu confio em você. Por quê? Como é a mulher que vai dar um marido para deitar com uma estranha? Porque confiava em Agar. Agar, até aquele momento, ela se passava por uma boa serva. O Agar, eu e meu esposo, você sabe que a gente não pode ter filho, e eu estava pensando o seguinte: você poderia nos ajudar, você poderia nos abençoar. Em que, minha senhora? Você poderia ficar com meu marido, e quando você engravidar, o filho que nascer, você vai nos dar e nós vamos criar como nosso. Feito. Nós que precisamos de você apenas como se fosse uma barriga de aluguel. Contrato fechado? Fechado. Minha senhora, o que a senhora mandar, está feito, eu vou obedecer. Agar aceita. E aí o que acontece? Agar vai, deita com um Abrão, e quando ela descobre que ela está grávida, o que ela faz? Vamos ler de novo versículo 4. Versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela que concebera, foi sua senhora desprezada a quem? Quem é que mudou depois que engravidou? Agar. Agar começou a fazer o que com Sarai? Desprezar. Irmão, quem é que deu a ideia para Abrão?
E agora Sarai está colhendo do que, irmãos? O que plantou. Quem é que colocou a mulher para deitar com o marido? Ela. Foi ela mesmo. E agora quem é que está desprezando? Imagina a Agar passando por ela. Estou grávida, ó. Eu vou ser a mulher de Abrão. Eu vou dar um filho para Abrão. Você não vai. E aí o que Sarai ficou? 5. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Agora com raiva já, né? Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus? Ah, meu irmão, o cotovelo começou a doer, a testa começou a esquentar. É o seguinte, você sabe, a minha intenção, irmão, não se toma decisões, não faça nada com intenções boas, só tome decisões segundo a palavra. Ah, estou com uma intenção aí. Irmão, esse negócio de intenção, na hora a intenção é boa, mas lá na frente que vai dar problema. Estou com uma intenção aí, lá na frente que vai complicar as coisas. A intenção dela é boa. Aparentemente as coisas estavam caminhando, era um plano perfeito. Poxa, nós vamos ter um filho. Ela engravidou, mas quando ela engravida, a cabeça vira. Quantas pessoas que viram a cabeça? Irmãos, fique sempre com a voz de Deus. Não fique com a voz da emoção, não fique com a voz da razão, fique sempre com a voz de Deus, fique sempre com a palavra de Deus, para evitar problema. Quem é que está sendo desprezado agora? Sarai. Eu imagino, vamos imaginar numa casa. Digamos, Agar é a patroa, Sarai é a patroa. Mas aí Agar chega, porque Abrão tinha muitos funcionários, Abrão tinha muita gente que trabalhava com ele. Aí Sarai chegava e falava assim: eu quero que varre aqui. Aí daqui um pouquinho chegava Agar, já meio barrigudo. O que vocês estão fazendo? A nossa senhora patroinha mandou limpar. Não vai limpar. Mas por quê? Não é para limpar, eu não quero que limpa. Eu quero que vocês só passem um pano. Mas por quê? Não, mas a patroa... Não, quem manda agora aqui sou eu. Porque quem é que estava grávida? Quem é que ia dar um filho para Abrão? Agar. Aí eu imagino assim, quem que está grávida do patrão? Quem que você acha que ele vai ficar depois que a criança nascer? Comigo ou com Sara? Ah, é verdade, né? O que acontece? Aqui começou a ter conflito, atrito, na casa de quem? De Sarai. Mas quem é que criou aquilo? Ela, com as atitudes. Por quê, irmãos? Por não saber esperar, ela dá uma palavra para o marido aceita, e ali vão fazer o quê, irmãos? Agora ambos estão colhendo. Aí o que a Sarai chega e fala: ó, é o seguinte, o meu bem, o Abrão, você toma uma providência, você toma jeito, porque assim não dá para ficar, porque essa mulher virou a cabeça. Aí eu imagino Abrão: mas ela não era sua amiga? Era, virou minha inimiga agora. Toma providência, faça algo, porque assim não dá. Ou você escolheu eu ou ela? Quem é que está numa sinuca de bico agora? Abraão. Tudo por quê, meu irmão? Porque um momento ele parou para ouvir o quê? A voz da mulher. Fique sempre com a voz da palavra. É a voz do desejo, é a sua carne que pede. Vai, bebe, fuma, usa de novo, vai lá. Irmão, fique sempre com a voz de Deus. Não troque a voz de Deus por voz de emoção, por voz de sentimento, por voz da experiência. Ó, eu tenho experiência, hein? Eu tenho experiência que eu estou falando. Já disse isso aqui uma vez. Um rapaz num serviço ia casar, e aí ele falando, pessoal, vou casar. E rapaz, como que é a vida de casado? É vida boa. Ah, casar é bom. E depois chegou um cara e disse: rapaz, não é assim tão boa não. Aí o cara: por quê? Escuta o que eu estou te falando. Eu entendo de casamento. Mas como assim você entende de casamento? Eu falo com propriedade. Eu entendo de casamento. Eu já fui casado 10 vezes. Falaram para ele: você não entende de casamento, você entende de separação. Quem entende de casamento é quem está casado. Irmão, cuidado. Em relação de casamento, já dizia um ditado popular: em relação de marido e mulher,
ninguém mete a colher, nem o garfo, nem a faca. Nada. Cuidado. É alguém que você vai lá e procura, e aí essa pessoa fala assim: não, você tem que fazer assim, ó. Lá em casa eu faço assim, lá em casa é assim, comigo é assim. Aí você vai ouvir a voz, daqui um pouquinho, meu irmão, você está tudo enrolado. Abraão fazendo isso, irmãos, ele está criando, gerando algo, irmão, perigoso para a vida dele. Nasce o filho, nasce então, irmãos, o seu filho neste momento, Ismael, e aí é filho que não era o filho da promessa que Deus havia dito. Mas por que Deus, mas Deus não é mau, irmãos? E a ponto de chegar e falar assim: não, vou matar na barriga para resolver o problema? Não, Deus é Deus de vida. Nasce, torna-se uma nação. Hoje esse conflito que existe no Oriente Médio é tudo de família. É descendência de Abraão, de 2 filhos que ele teve no passado. Meu irmão, tudo por quê? Porque ele parou para ouvir a voz. E uma vez, entenda, ele ouviu a voz de Agar. E se nós pararmos para ouvir a voz de outros, sabe o que acontece? Versículo de número 16. Leu 16, vamos lá. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a quem? Abraão. Quantos anos que tinha Abraão quando nasceu Ismael? 17, capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de quantos? 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: para aí, quantos anos tem Abraão agora? 99. Quantos anos tinha quando Ismael nasceu? Tá quantos anos? 13 anos que ele ficou sem ouvir a voz de quem? Irmão, quem ouve a voz dos outros não pode ouvir a voz de Deus. Se você está ouvindo a voz de alguém que é estranho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Você vai provar o que a Bíblia chama de o silêncio de Deus. Ô pastor, eu estou pedindo para Deus uma direção. Deus não vai falar. Para que Deus possa falar, aí o que Deus fala para Abraão? Capítulo 17, versículo 1. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e seja o quê? Anda em minha presença e seja o quê, irmãos? Perfeito. 13 anos depois, Deus volta a falar com Abraão e pede para Abraão fazer o quê, irmãos? Andar o quê? Na presença de quem? Todas as vezes que eu paro para ouvir a voz de alguém, ou de uma pessoa, ou a voz da minha razão, ou a voz da minha mente, ou a voz do diabo, eu saio da onde? Da presença. Não saímos da presença de Deus quando vamos para o mundo tomar cachaça. Nós não saímos da presença de Deus quando vamos para o prostíbulo, quando alguém volta, meu irmão, a usar droga, quando alguém vai para o mundão. Não, saímos da presença quando nós deixamos de ouvir quem? A voz de Deus. Uma pessoa pode estar assentada aí e fora da presença. E digo até mais, pode um pastor, um pregador do evangelho, falando de Deus, falando de Jesus, no púlpito da igreja, mas fora da presença de Deus, se ele não estiver o quê? Ouvindo a voz dele. Deus aparece para Abraão, apareci depois de 13 anos, eu imagino Abraão, ufa, graças a Deus, puxa Deus, estava com saudade de ouvir a tua voz, eu estava com saudade de ouvir o Senhor, eu estava com essa saudade. Mas irmãos, Deus foi falar com ele 13 anos depois. Adão e Eva, vamos lá, Gênesis 3, rapidinho, Gênesis 3, rapidinho lá, Gênesis capítulo 3. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o quê? Comeu com ela. A serpente mostrou para Eva que era tão bom, que não ia ter problema, que ela ouviu a voz da serpente. Eva, ouvindo a voz da serpente, come do fruto, nada acontece. E aí ela agora passa para quem? Para o marido. E aí ele come. E quando ele come, diz o versículo número 7. Então o quê? Foram abertos os olhos de quem? Foram abertos os olhos de quem? Olhe para mim. Nós só vamos abrir os olhos e ver a besteira que a gente faz depois que ouve a voz dos outros. Irmão, depois que a pessoa faz a besteira, o que eu fiz?
Já teve um momento na vida que você fez alguma coisa e se arrependeu, sim ou não? Aconteceu assim com Adão. Ai, quando abriram-se os seus olhos, que ele foi ver a besteira, que eu fiz? E aí o que aconteceu? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando ele ouve Deus chamando Adão, ô Adão, ele vai se esconder, porque ele sabia que ele tinha feito coisa errada. Ele ouviu a voz de Deus onde? No jardim. E ele foi expulso do jardim. E uma vez que ele foi expulso do jardim, irmãos, Deus colocou um anjo para guardar a porta do jardim. E nunca mais ninguém entrou naquele jardim. Aí eu pergunto a você, quando que fora do jardim Deus falou com Adão e Eva? Quando? Nunca mais. Deus falou com quem? Com os filhos de Adão, alertando quem? A Caim. Mas com Adão ele não falou mais não. Irmão, ouvir a voz dos outros, ouvir a voz da serpente, ouvir a voz da razão, da emoção, impede Deus de falar com você de novo. Deus não vai falar. Para Deus voltar a falar, tem que voltar para a presença. Anda na minha presença. Adão não tinha mais como voltar, irmãos, para poder andar no jardim. Deus falava com ele, era lá. Deus fala conosco enquanto nós estamos na palavra. Fora da palavra, não tem mais voz de Deus. Fora da palavra, não tem mais como Deus falar, dar a direção, Deus responder. Pastor, preciso de uma resposta. Volta para o caminho de Deus, aí Deus vai poder falar com você. Irmão, não pare para ouvir a voz estranha. Não pare para ouvir a voz da emoção, do sentimento. Não pare para ouvir a voz da raiva. Qual que é a voz da raiva? Separa desse safado, sem vergonha, cretino, cachorro. Separa, se ele não te merece, ele não te valorizou. Você ouve a voz da raiva, aí depois você toma decisões, depois você fica, ai meu Deus. Não dê ouvido à voz da raiva, não dê ouvido à voz do ódio. Que ódio que eu estou, se eu pego eu mato, se eu pego eu esfolo, se eu pego eu arrebento. E aí ameaça, fala, manda mensagem, escreve, ofende. Aí depois para consertar o erro da ofensa. A Bíblia diz que para reconquistar um irmão ofendido é mais fácil entrar numa cidade bem guardada do que reconquistar um irmão ofendido. Mas você falou, não, é que eu estava com a cabeça quente, é que eu estava nervosa, eu estava nervoso quando eu falei isso, né? Agora é nervoso, né? Mas não tem mais volta, não, me dá mais uma chance. Não, irmão, não ouça a voz da raiva, não ouça a voz da ira, não ouça a voz do maligno, fique com a voz de Deus. Quando Abrão, irmãos, depois que cai a ficha, 13 anos de silêncio, 13 anos sem Deus falar nada, Deus aparece para ele de novo. E aí quando aparece para ele de novo, volta lá no 17, vamos terminar. Versículo 1, vamos terminar, para nós orarmos aqui pela família. Versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Leiam comigo, todo mundo no final. Anda em minha e ser o quê? Deus estava pedindo para Abrão voltar a andar na onde? E porque voltando a andar na presença de Deus, Abraão seria o quê? Perfeito. Meu irmão, é na presença de Deus, andando na palavra dele, que você se torna um homem perfeito, um marido perfeito, uma esposa perfeita. Você quer ser uma esposa perfeita? Eu quero, pastor, eu quero ser uma esposa perfeita. Esposa perfeita não é só que sabe cozinhar, que isso. Não, irmãos, a esposa perfeita é o que está onde? No caminho, na presença. Você vai se tornar um esposo perfeito. Você vai ter um casamento perfeito. Você vai ter uma família perfeita. Você vai ter, irmãos, a família dos seus sonhos. Para que possa se realizar os sonhos que eu quero em relação à minha família, eu não vou ouvir outra voz senão a voz de Deus, e vou permanecer no caminho. Aí eu vou ser perfeito. Porque fora deste caminho nós somos o quê? Imperfeito. Somos falhos. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Versículo 2, vamos terminar. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei, o que, irmãos? Grandíssimamente. Voltando a andar na presença, os dias, a vida de Abraão seria o que, irmãos?
multiplicada. É voltando para a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, Deus vai multiplicar os anos do seu casamento, Deus vai multiplicar as bênçãos de sobre sua vida, Deus vai multiplicar, não tirar. Lembram que eu preguei semana passada de Ezequias? Deus deu para Ezequias mais quantos anos de vida? 15. Deus sempre quer multiplicar, acrescentar. Deus sempre quer colocar, somar, não subtrair. Deus quer acrescentar, multiplicar, porque a matemática de Deus, ele multiplica, soma, ele não divide nem subtrai, ele só acrescenta. É na presença dele, ouvindo a voz dele, sendo perfeito, Deus vai multiplicar anos de vida. Ai, aquele amor que nós tínhamos no começo não tem mais. Deus vai multiplicar o amor de novo. Deus vai multiplicar o amor de novo. Ai, aquela paixão que a gente tinha. Ai, aquele fogo que a gente tinha, pastor. Hoje, meu marido, pastor, a gente se encontra só na sexta-feira. Opa, toda sexta? Não, toda sexta da paixão, uma vez por ano. Só na sexta. Toda sexta tem. Oh, que bom, hein? Toda semana tem. Não, é sexta da paixão, uma vez por ano. E olha lá, ele quer malhar o Judas, né? Meu irmão, Deus quer multiplicar o fogo, a paixão, o amor, o respeito entre a família, entre o casal. Mas para isso, tem que andar na presença e buscar ser o quê? Na presença dele que você se torna uma esposa perfeita, um marido perfeito, uma mulher perfeita, um noivo perfeito, uma noiva perfeita, um filho perfeito. É aí, na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele dizendo, ele reconhece que tinha feito, né, errado, quanto a mim, eis o meu conserto, contigo serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Abraão significa pai na altura, meu irmão, mas Abraão é pai de uma multidão. Deus, quando fez, apareceu para ele, e ele voltou para a presença. Deus mudou o nome, Deus mudou tudo. Deus muda, meu irmão, Deus muda. É na presença do Senhor que há mudança. Vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, vai ser uma pessoa perfeita. Como? Na presença dele, ouvindo a voz dele. Quem entendeu, diga amém. Não dê ouvido a outra voz. Fique apenas com a voz de Deus. Capítulo 12, se você ler depois, leia depois. Deus apareceu a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da terra que eu te mostrarei, vai para onde eu te mostrar. Sim, Senhor! Quando ele ficou com aquela palavra, Deus abençoou. Mas no dia que ele saiu, ele criou contenda dentro do lar. Irmão, mas voltando para a presença, Deus recebeu a bênção, nasceu Isaac, Abraão foi próspero, cresceu, a descendência veio, Isaac, Jacó, e foi crescendo, e hoje nós somos fruto disso, irmãos, do momento que Abraão voltou para onde? Para a presença. É na presença dele que nós somos perfeitos, uma família perfeita, casal perfeito, filhos perfeitos, é na presença do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração, vamos agradecer a Deus e vamos nos preparar para fazermos oração. Põe a mão no coração. Pai, é na presença do Senhor que somos perfeitos. Na presença do Senhor, meu Deus, nós podemos ouvir a tua voz. Na presença do Senhor, nós vamos ouvir o Senhor falando, dizendo. É na tua presença que vamos te ouvir verdadeiramente. Ó Pai, se tem alguém aqui que está fora da tua presença, que ele volte hoje. Se tem alguém que está ouvindo a voz da raiva, a voz do ódio, da amargura, se tem alguém ouvindo a voz do diabo, Deus, chega. É hora de voltar a ouvir Deus, irmão. Não dê mais ouvido às emoções, aos sentimentos. Não fique ouvindo sua família, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia. Ouça a Deus. Fala para Deus, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o Senhor, Deus. Eu não quero estar ouvindo a ninguém. Eu não quero ficar ouvindo parente, família. É ao Senhor que eu quero ouvir. Porque ouvindo ao Senhor, eu volto para a tua presença. Vou ser perfeito. Vou ter uma família abençoada em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus e diga: Pai, é na presença do Senhor que eu quero estar, que eu quero andar todos os dias. Na presença do Senhor, o Senhor abençoa e muda minha história, como mudou a de Abraão. Eu quero esta mudança na minha vida, para minha família. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Olha certo, Ele vai te dar. É
só você nele acreditar.